Oi, tudo bem? Meu nome é Brenda e eu tenho exatos 6 meses para recriar a minha vida do zero. Não literalmente do zero, porque eu teria que entrar novamente na barriga da minha mãe, mas enfim, vocês entenderam. Eu quero utilizar os próximos 6 meses para recriar a minha vida e recriar hábitos que eu quero ter. A gente já tá no meio do ano e parece que esse ano tá passando rápido demais. Não sei se vocês já conseguiram concluir suas metas, mas muitas metas minhas, algumas nem saíram do papel, outras foram ficando pelo caminho ao longo do ano. Então eu vim aqui compartilhar essa decisão que eu tomei. Esse vídeo não é nem um vlog, nem um vídeo de rotina. Esse, na verdade, é um vídeo bem importante aqui do canal, porque dá início a essa minha nova jornada. Porque eu tava pensando sobre isso, não é que a minha vida seja ruim, mas porque tem várias coisas nela que eu acho que podem melhorar. E também eu acho que tem uma grande diferença entre a pessoa que eu sou agora pra pessoa que eu quero me tornar, pra pessoa que eu quero chegar lá no final do ano sendo, sabe? Ninguém quer chegar lá no final do ano e olhar pra trás e falar, nossa, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter feito alguma coisa melhor. Eu quero poder chegar lá no final do ano e poder dizer pelo menos eu tentei, a minha parte eu fiz. Então eu decidi criar um desafio pra mim e documentar todos os meus passos aqui no canal. Eu acho que criar esse compromisso aqui, mesmo eu não tendo muitos inscritos, vai me ajudar a criar esse hábito e também conseguir levar isso um pouco mais a sério, porque quando a gente fala pra outra pessoa que vai fazer, meio que a gente é obrigada a fazer porque a gente meio que prometeu aquilo. Isso é um plano que eu já tinha, mas agora falar em voz alta e deixar registrado isso aqui no canal torna isso mais real. E eu não sei como vai ser, talvez eu consiga fazer algumas coisas, talvez eu consiga fazer tudo, talvez eu falhe em muitas coisas, mas é isso, eu tenho certeza que eu vou dar o meu melhor e o meu máximo. E além de deixar isso registrado aqui, eu também já deixo o meu convite para quem quiser participar desse desafio comigo, e agora eu vou explicar um pouquinho para vocês de como ele vai funcionar. Já estou aqui com o meu iPad, onde eu organizei como vai ser o desafio, e eu vou falar pra vocês agora como que ele vai funcionar. A primeira coisa que eu pensei é que 6 meses parece um número muito grande, e 180 dias ainda me parece um número muito grande. Então eu dividi isso em 60 dias, serão 3 vezes 60 dias, e eu vou explicar um pouco melhor disso agora. Eu basicamente resolvi transformar isso num jogo, porque eu acho que jogos são divertidos e eu acho que vai dar um incentivo, sabe? E assim como o jogo, a vida também tem fases, progressos, etapas, e eu acredito que vai ser basicamente assim também nesse meu desafio. Esse meu desafio será dividido em 3 mundos, e cada mundo representa uma nova fase dessa jornada. E no final de cada mundo, é esse momento que eu vou parar, eu vou poder olhar pra trás desses 60 dias, vou conseguir ver o que tá funcionando, o que eu quero mudar, se eu quero trocar alguma coisa no desafio. Porque eu acho que eu de agora não posso colocar um desafio tão rígido pra tanto tempo assim, sabe? Eu acho que eu posso ir mudando ao longo do tempo, por isso eu não quis fazer, tipo, 180 dias ou 6 meses direto. Eu quis meio que quebrar em 60, 60, 60. E assim eu posso ali ver se foi tudo bem ou se eu quero ajustar a rota para conseguir entrar no próximo mundo, nessa próxima fase melhor e conseguir cumprir com esses desafios. Dentro desse mundo existem as semanas. As semanas serão 8 semanas para cada mundo. E essas semanas são basicamente formadas pelos meus passos. Os meus passos vão compor a semana. E eu gostei de chamar assim porque eu não quero ficar pensando que é uma coisa que eu tenho que vencer todos os dias. Não é uma etapa que a gente tem que vencer todos os dias, porque ninguém vence todos os dias. Como já dizia o Chorão, temos dias de lutas e dias de glória. Não vamos colocar aqui para vencer todos os dias. E isso de passo dá essa ideia de que a gente tem que continuar caminhando, mesmo que naquele dia você não tenha vencido, o importante é você seguir caminhando, que uma hora você vai chegar no seu destino, na sua conquista. E assim como tudo na vida, vai ter semanas que eu vou dar muitos passos, vai ter semana que eu vou dar poucos passos também. Nós somos mulheres, tem semanas que a gente fica mais borocochosinha assim, então a gente tem que respeitar isso também. E aí eu vou registrar tudo isso em um caderno, até porque uma das metas que eu quero é poder escrever mais fisicamente, assim, num caderninho mesmo. E assim, além de criar esse hábito de escrever mais, eu também vou conseguir ali registrar todos os passos da minha semana. Todo mundo tem áreas na vida que deseja melhorar, então vou falar pra vocês agora quais são as áreas que eu decidi implementar esse desafio para poder adicionar hábitos melhores. Primeiramente, o primeiro, área espiritual. Eu tenho sentido que eu tenho lido pouco a Bíblia, eu tenho dedicado pouco tempo a isso. Então, 2 metas que eu tenho nessa área é ler mais a Bíblia e escrever no meu caderno de oração. E aí, escrever inclui tudo, é anotar pedidos, respostas, orações, às vezes algum versículo que fala comigo, alguma coisa assim. O meu caderno é bem livre para eu escrever tudo esse tipo de coisa. Outra área da minha vida também que eu desejo melhorar é a parte física, a questão corporal. Antes da gente se mudar pra esse apartamento aqui, eu fazia academia, depois que a gente veio pra cá, ficou um pouco longe, então eu saí daquela academia que eu tava. Isso aqui eu já tenho implementado um pouco na minha vida, que eu tenho feito caminhadas, mas recentemente chegou o inverno e tá muito frio, eu tô com o aquecedor aqui na frente.
Eu tô sem blusa de frio, então eu tô com o aquecedor aqui na minha frente, porque tá realmente muito frio. Isso dificulta um pouco essa questão de sair, mas eu também pretendo me organizar em relação a isso. E eu quero continuar fazendo essas caminhadas, mas de forma mais consistente, com uma coisa mais regradinha, assim, durante a semana. E com isso também explorar mais a cidade, conhecer lugares novos. Essa parte também entrei na questão das caminhadas, porque eu faço tudo aqui nessa cidade caminhando. E eu quero implementar essa questão das caminhadas e também assim que eu achar que eu já posso começar também a praticar corrida. Eu fiz por um tempo enquanto eu morava no Brasil, mas aconteceu alguma coisa que o meu joelho tava doendo muito. Nem cheguei no hospital pra ver o que tinha acontecido, mas por isso eu dei uma parada. Então agora eu vou indo com calma e quando eu sentir que eu já tô bem pra isso, eu quero voltar também a praticar corrida. E essa questão do físico também envolve alimentação. Eu já me alimento bem, recentemente eu comecei a me alimentar melhor ainda. Essa questão não é uma coisa muito grande pra mim, é mais questão das besteiras mesmo, porque eu amo comer uma besteira. Mas questão de alimentação, eu como muito bem, como bastante comida de verdade, assim, sabe? Não besteira o tempo todo, mas eu tenho que me controlar em relação a isso também. Então, é mais uma meta aí pra questão do físico, é a questão das caminhadas e também a alimentação, poder regrar um pouquinho mais a questão da alimentação, que eu acho que é possível melhorar nisso também. Uma coisa que eu sempre quero melhorar, e eu acho que todo mundo devia fazer também, é a área intelectual. Mesmo que a gente não queira mudar a questão do nosso físico, do nosso entorno, mas acho sempre bom melhorar a área intelectual, a gente conseguir ser uma pessoa mais inteligente, mais sábia, eu acho muito válido. Então, eu quero aprender coisas novas também, e eu adicionei algumas coisas aqui nessa minha lista. A primeira coisa que eu adicionei aqui na minha lista é a questão do inglês. Eu fiz inglês por mais ou menos um ano, todos os dias, em 2024. Só que aí depois que eu vim pra Argentina, eu vim no início de 2025, eu parei de estudar inglês, porque era muitas coisas de idioma na minha cabeça, eu tava ficando louca, eu tava misturando já os idiomas. Então eu acabei deixando um pouco o inglês de lado. Mas agora que eu já tô mais bem estabelecida no espanhol, eu acho que eu já posso estudar inglês novamente. Então, isso aqui é um hábito que já tá na minha lista. Eu amo estudar idiomas, então também quero evoluir melhor no espanhol, né? Aprender coisas novas. Há um tempo atrás eu também tava estudando italiano. Gente, eu realmente gosto muito de estudar idiomas, mas eu vou deixar o italiano mais pra frente, assim que eu já tiver melhor no inglês e espanhol, pra também não criar muitas metas uma em cima da outra. Ainda na área intelectual, eu quero voltar a criar o hábito da leitura. Muitas coisas eu não tenho lido por não ter o livro físico, aí eu acabo deixando de ler. Mas acho que ainda assim eu consigo melhorar nisso, mesmo que eu não consiga ter todos os livros físicos aqui em português. E aí também eu posso juntar uma das duas metas, que é a questão da leitura e a questão do idioma, e poder ler em inglês ou também ler em espanhol. Além disso, também quero escrever mais. Escrever é uma coisa que eu já falei aqui pra vocês no canal, que eu gosto muito, que me faz muito bem. E a última meta dessa área intelectual é aprender uma coisa nova toda semana. Pode ser qualquer assunto, não precisa necessariamente ser um assunto escolar, pode ser uma curiosidade, alguma coisa também sobre o mundo, pode ser sobre qualquer coisa que me desperte curiosidade. Eu me considero uma pessoa muito curiosa, daquele tipo que não consegue ficar sem saber alguma coisa. Sabe quando a gente tá pensando de noite, por que tal coisa é feita desse jeito? Eu não consigo dormir enquanto eu não pesquiso por que coisa tá feita desse jeito. Então, isso vai ser muito bom pra mim também, pesquisar curiosidades e coisas sobre assuntos no geral. E essas são as metas do tema intelectual. A próxima área desse desafio vai ser a área do canal. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu coloquei como meta para conseguir monetizar o canal. Não sei se isso vai acontecer ainda esse ano, porque o meu canal é bem lentinho em questão de inscritos, mas enfim, é o que eu falei, a minha parte eu vou fazer, que é produzir vídeos. Eu não posso obrigar as pessoas a se inscrever no meu canal, o que eu posso fazer é produzir os vídeos para que as pessoas se identifiquem e fiquem por aqui se elas gostarem. O que depende de mim é eu postar, é eu ser constante, eu não consigo controlar essa questão dos inscritos, mas o que eu consigo controlar é essa questão de aparecer aqui toda semana. Então, uma dessas metas em questão do canal é conseguir reservar um horário específico para trabalhar no canal todos os dias certinho. E aí o que eu quero fazer é tirar um tempo do meu dia para conseguir editar os vídeos, criar as capas, cuidar aqui do canal, até dar uma organizada nas ideias, planejar melhor os próximos vídeos, porque eu quero realmente conseguir tratar isso como um trabalho. Se eu tenho essa meta de monetizar o canal, eu não quero desistir mais uma vez. E a última área que eu coloquei aqui é a área do autocuidado. Talvez essa seja a mais simples, mas ainda assim é muito importante. Eu sei o quanto isso faz diferença pra mim, então eu quero conseguir cuidar mais de mim, tá sempre com o cabelo, a unha feita, sempre ali pronta, sabe? Por eu fazer todos os meus trabalhos de casa, às vezes eu fico toda xoxa, capenga aqui, deitada na cama, fazendo as minhas coisas, e aí eu olho pra mim e falo, meu Deus, o que aconteceu com você, querida? Então eu coloquei essa meta de estar sempre minimamente arrumada, de um jeito que eu possa sair, se acontecer alguma coisa eu precisar sair. Isso é uma coisa que eu já tenho comigo desde sempre, quando eu trabalhava eu
eu ia sempre bem arrumada, eu acordava mais cedo pra me maquiar, pra planejar o meu lookinho, inclusive era uma das minhas horas preferidas do dia. Porque eu sei que isso me passa mais disposição, mais confiança, tipo, pra você ter que lidar com o dia, você tá bem arrumada, já te dá um preparo, sabe? Eu sei que pra muita gente isso não faz diferença, tem gente que só acorda e vai, mas é porque é uma coisa que eu realmente preciso e eu sinto que faz diferença na minha vida. E essas foram as áreas, eu acho que deu pra entender mais ou menos como vai ser. Então agora eu vou falar com vocês sobre as metas. Cada área dessa que eu falei pra vocês tem as metas claras do que eu quero atingir. Eu não quero deixar muito em aberto, porque senão a gente não consegue ter as metas claras e não consegue saber pra onde tá indo. Então eu defini as metas reais, metas simples, pra conseguir atingir. E aí, como eu falei pra vocês, vou acompanhando isso semana por semana e vou recalculando de acordo com os 3 mundos. Como eu falei com vocês, eu quero conseguir estabelecer as metas certinho para conseguir atingir cada objetivo. Por exemplo, na área espiritual, eu coloquei 2 metas, que é ler a Bíblia regularmente e escrever no caderno de oração no mínimo 3 vezes por semana. É bom colocar também a quantidade assim que você quer para você ter mais certinho como que vai funcionar a sua semana. Agora na área física eu coloquei fazer caminhada 3 vezes por semana, no mínimo, pode ter semana que eu faça mais também. Explorar mais a cidade, melhorar a alimentação e a ingestão de água, que é questão física também. Essa parte eu falei, da água eu acho que eu não falei, mas é isso, todo mundo sempre tem que beber mais água, eu acho que tem que ser um hábito de todos isso. E criar o hábito de me movimentar novamente, porque eu tenho ficado muito mais parada do que eu era antigamente. E agora, para melhorar a minha área intelectual, eu coloquei estudar inglês regularmente, continuar praticando o espanhol, escrever regularmente no caderno e aprender um assunto novo por semana. Essas são as 4 metas para atingir o objetivo de melhorar a área intelectual. Na área do canal, eu coloquei reservar 2 horas por dia no mínimo para trabalhar no canal. Vai ter dias que eu vou fazer menos, vai ter dia que eu vou fazer mais. Publicar vídeos com consistência, eu quero publicar no mínimo também um vídeo por semana. Já teve semana que eu consegui publicar 2 aqui, então não é uma coisa impossível. Eu acho que talvez eu consiga, mas eu vou deixar a meta de publicar no mínimo 1, porque isso eu tenho certeza que eu vou conseguir. Dessa área do canal, a terceira meta é trabalhar para alcançar a monetização. Então eu tenho essas 3 metas aqui para a área do canal. Para a última aqui, que é a área do autocuidado, eu tenho cuidar do cabelo, manter as unhas feitas, estar arrumada na maior parte dos dias e criar uma rotina consistente de autocuidado para se sentir bem e mais motivada para gravar. Porque quando eu tô mais arrumada, eu sinto mais motivação pra gravar. Tipo, eu já tô ali, eu já gravo, entendeu? Não precisa ficar fazendo muita coisa. Então, essas são as mini metas pra melhorar essas áreas da minha vida. Área espiritual, física, intelectual. Aqui o canal, que é pra mim o trabalho. E autocuidado. Eu espero que tenha dado pra entender tudo isso que eu resumi aqui. Se não tiver dado pra entender muito bem, nos próximos vídeos eu vou explicando melhor aqui pra vocês. E antes de terminar esse vídeo, eu queria fazer um convite pra você. Eu sempre vejo pessoas fazendo esse tipo de vídeo aqui na internet e é uma coisa que me motiva muito. Eu gosto muito de assistir, de acompanhar e eu pensei, por que não criar as minhas próprias metas também? E assim como esses vídeos me incentivam, eu espero conseguir incentivar vocês também de alguma forma. Eu vou mostrar aqui a minha vida real, como tá sendo essa questão do desafio e como vai ser melhorar esses hábitos, que é a principal questão desse desafio. Então eu queria te fazer esse convite, se você acha que tem alguma área da sua vida que tá parada, alguma área que você acha que precisa melhorar, assim como eu. Eu acredito que agora seja um bom momento para começar. A gente tá no exato meio do ano. A gente ainda tem alguns meses pela frente, então acho que a gente consegue ainda correr atrás desse tempo perdido. E aí você pode criar suas metas, pode ser que as suas metas sejam completamente diferentes das minhas. Vai depender aí de você e de qual área da sua vida você tá desejando melhorar. Então escolhe algumas metas, escreve tudo isso num papel e define alguns objetivos para você conseguir chegar até essas metas. Eu acho que essas pequenas decisões que a gente tem todos os dias vai fazer a gente chegar lá no final do ano sabendo que a gente fez boas escolhas. E o que eu espero com isso é poder voltar aqui depois de 6 meses sabendo que eu tive algum crescimento, mesmo que mínimo. É bom saber que eu saí do lugar e que eu tive essa atitude de começar. Mesmo que eu não consiga atingir todos esses objetivos certinho, saber que eu tô tentando já vai ser muito importante pra mim. Eu espero de verdade que vocês venham comigo nessa jornada, que vocês participem disso comigo. No próximo vídeo já começa o primeiro mundo e eu tô muito animada pra ver até onde que esses pequenos passos podem me levar. Se você ficou aqui até agora, muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar um comentário, mesmo que seja só um emoji, um like, se inscrever aqui no canal, claro, e assistir todos os vídeos aqui desse desafio. E é isso, muito obrigada por ter assistido e tchau!